E aí galera, tudo certo? Iremos agora para a nossa primeira aula de eletrodinâmica e abordaremos o assunto corrente elétrica. A corrente elétrica aí é definida como a razão de Q sobre T, onde Q é a carga em coulomb e T é o tempo em segundo. E o que significa isso? Significa que é a quantidade de carga que passa por segundo em um fio condutor. E agora que definimos as relações de corrente, vamos fazer nossa primeira questão que pede para determinar a corrente elétrica em um condutor que passa em 2 milissegundos um total de 20 milhões de elétrons. A questão nos dá o tempo, 2 milissegundos, mili é 10 a menos 3, 2 milissegundos, 2 vezes 10 a menos 3, e N que é o número de elétrons, que é 20 milhões de elétrons, 20 milhões é 10 a sexta elétrons. Mas a questão pede para determinar a corrente. Corrente na relação de Q sobre ΔT. Primeiro, vamos ter que achar a carga, o Q, onde Q é igual a N vezes E. Q é igual a N, o número de elétrons, 20 vezes 10 a sexta. E E tem um valor constante, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Multiplico o número pelo número, 20 vezes 1,6 dá 32. E 10 a sexta vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 13. Então, a corrente vai ficar Q, que é 32, vezes 10 a menos 13 coulomb, sobre o tempo, que é de 2 vezes 10 a menos 3. Então, I é igual a 32 por 2 dá 16. E 10 a menos 13 sobre 10 a menos 3, mantém a base e subtraio os expoentes. Vai ficar I igual a 16 vezes 10 a menos 13. Menos com menos dá mais 3, menos 13 com mais 3 dá menos 10 ampere. Em notação científica, corram a casa, vai ficar 1,6. Se diminui o número, aumenta a potência. 10 a menos 9 ampere. Isto quer dizer que em um fio condutor que passam 20 milhões de elétrons em 2 milissegundos, significa que a corrente 1,6 vezes 10 a menos 9 ampere. E na nossa segunda questão, onde em um fio condutor a corrente elétrica é de 0,002 ampere, calcule a quantidade elétrica que passa em uma determinada secção em 0,8 microsegundos. A questão nos dá a corrente I, que é de 0,002 ampere, em notação científica é de 2 vezes 10 a menos 3. E o tempo, a variação, é de 0,8 microsegundos. Micro é 10 a menos 6 segundos. Então, o tempo é de 0,8 vezes 10 a menos 6. Corrente, carga sobre o tempo, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 igual a Q sobre 0,8 vezes 10 a menos 6. Boto 1 aqui e faço que escrevo. Quer dizer que Q é igual a 2 vezes 0,8 dá 1,6. Ao multiplicar 10 a menos 3 por 10 a menos 6, mantém a base e soma os expoentes. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Achamos a carga. Só que a questão pede para calcular a quantidade de elétrons, o N. Q é igual a N vezes E. Substituindo o Q por 1,6 vezes 10 a menos 9, que é igual a N vezes E. E quem é um valor constante, que é o valor da carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai passar dividindo, então já posso cortar 1,6 por 1,6. N vai ser igual a 10 a menos 9 sobre 10 a menos 19, que vai ficar N igual a 10 a menos 9 menos 19. N é igual a 10 menos 9, menos com menos dá mais 19. N é igual a 10 a décima elétrons. Quer dizer que um fio que tem uma corrente de 0,02 ampere passa em 0,8 microsegundos um total de 10 a décima elétrons. Já na nossa terceira questão, que numa seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em ampere é igual a, sabemos que ampere é coulomb por segundo. Como na questão a carga está em coulomb, 12 coulomb, porém o tempo está em 1 minuto. 1 minuto significa 60 segundos. Quando fizer I, que é Q sobre ΔT, temos assim, 12 coulomb por minuto, 60 segundos. Podemos simplificar. 12 dá para dividir por 6. E 60 dá para dividir por 6. Vai ficar 2 sobre 10, que é igual a 0,2 ampere. Letra B. E agora, nossa quarta questão, que pela seção reta de um fio passam 5 vezes a 18 elétrons a cada 2 segundos. Sabendo que a carga elétrica elementar vale de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se afirmar que a corrente elétrica que percorre o fio tem intensidade. A questão pede a corrente, mas nos dá N, que é 5 vezes 10 a 18 elétrons, e nos dá o tempo, que é de 2 segundos.
Como ela quer a corrente, vou ter que achar a carga. Q é igual a N vezes E, Q é igual a N, 5 vezes 10 a 18, vezes E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando 5 vezes 1,6 dá 8. E 10 a 18 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 1. Posso transformar aqui no número. 8 vezes 10 a menos 1, corre a casa, dá 0,8 coulomb. Como a questão que é a corrente, que é Q sobre ΔT, temos que é 0,8 sobre 2. A corrente I é de 0,4 ampere. Porém, a questão tem que estar em miliampere. Só que a única questão que tem um 4 aqui é a D. Vamos transformar esse 400 miliampere em ampere? 400 miliampere é 400 vezes 10 a menos 3 ampere. Correndo 3 casas, dá 0,4 ampere. Só pode ser a letra D. Lembrar que um mili é o submúltiplo, significa 10 a menos 3. Chegamos agora à nossa questão de gráfico. E o gráfico a seguir representa a intensidade de corrente em um condutor em função do T. Qual é a carga que no intervalo de tempo de 0 a 20 segundos atravessa o condutor? Não falei ainda, mas toda vez que eu tiver o gráfico de I em função do tempo, a área da figura nos dá o valor da carga. Quer dizer que a carga tem um valor numericamente igual à área da figura. E essa área, como é a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. A área é dada. A base é 20, a altura é 20, multiplico, divido por 2. Então, nossa área é igual a 20 vezes 20, 400, sobre 2 dá 200. Quer dizer que a carga é 200 coulomb. Terminamos assim a nossa primeira aula de eletrodinâmica com o assunto corrente elétrica. Se gostou, vai acompanhando a gente nas próximas aulas e um forte abraço.